Olá, estamos entrando aqui ao vivo através do Cidade Jardim. Boa tarde a todos. Estamos entrando aqui, deixa eu ver se estamos aguardando aqui a Alice Ferraz. Alice! Ei, Oi, tudo que bom? bom, que bom, que bom te ver aí, tudo bom? Tudo e você? Também, então abrimos Deixa eu agorinha, ver se então, eu tô aqui, se tá bom. Tá, né? Eu tava preparando meu colar para eu que aparecer, estou me mas não vendo muito parece. grande aqui. Tô Você ficou enorme. enorme, vou para trás. Não, tá ótimo. Eu que queria que aparecesse meu colar da Caleidoscópio, não tô conseguindo aqui. Porque as coisas estão escrevendo em cima dele. Não tem. Ó, só para mostrar que colar lindo aqui, ó. Lindo mesmo, lindo Marca mesmo. nacional. Muito bom. Newton, obrigada, que delícia Mas, estar aqui com você. Vamos deixar aqui um pouquinho as pessoas. Boa tarde, Bel. Tem aqui um pessoal é, chegando. Carol Quinteiro, minha dupla. sim, muito querida. E meu ring light está aparecendo, eu já sei, mas eu não tenho como, só se eu tirar o óculos. Esse Desculpa, viu, óculos é gente? um Eu, problema. quando estou na praia, eu vou tirar um pouco o óculos, mas eu não enxergo nada, então eu ponho só para aparecer. Não, deixa com ele, não faz mal. Todo mundo sabe que a gente usa essas luzes para melhorar, isso é uma transmissão, então, Não é? A gente está num live mesmo, vida real. vida Olha, real. cara, história, aqui é Clarice. Bonda, que delícia ter você. Que bom poder conversar sobre a alegria no momento que é tão difícil. Que bom ter o teu guia aí, você nos guiando para a gente falar um pouco sobre esse tema que é a alegria em tempos tão difíceis. Verdade. Você sabe que na verdade, eu publiquei um livro com essa temática e era uma parte de uma série, eu não tinha programado, e esse livro da alegria saiu justamente no meio desse momento tão difícil da pandemia. Então, assim, várias vezes a demanda tem sido essa, como tratar a alegria, como é que a alegria pode ter lugar num momento tão difícil da vida de todos nós. Ninguém viveu nada disso, né? Assim, semelhante. Eu Talvez acho que a nossos. gente fica até, mesmo em momentos que a gente está alegre, a gente fica até culpado. Aqui entrou uma pessoa muito alegre, que é a Alice Salazar, que eu adoro, amo de paixão. A Alice é uma pessoa alegre. Eu acho que as pessoas alegres, nesse momento, quando elas se sentem alegres, elas sentem até uma culpa por estar alegre, né? Porque é claro que a gente sente as dores de tudo que está acontecendo, mas é do Então, ser humano. para a gente não ficar culpado, porque claro que se a gente estiver feliz num momento desse, de tantas sofrimento, tanta limitação. Nosso país está vivendo um momento muito difícil, né? Nós já temos precariedades que são inerentes à nossa realidade. Então, tudo isso vem à tona nesse momento difícil. Então, assim, realmente, estar feliz no sentido de que você não se conecta com essa realidade à nossa volta, seria alguma coisa não correta, equivocada. Estranha, né? Estar feliz, né? Feliz. Mas eu acho que o mais importante da nossa conversa, e o livro tinha essa pegada assim, é diferenciar a palavra alegre de feliz. Porque eu acho que aqui está um caminho muito importante para todos nós Tá? entendermos melhor esse conceito e a gente entender que, bem ao contrário, nesse momento que a gente está vivendo, a alegria ela é fundamental. A perda da alegria no momento de convocação, de sobrevivência, é a pior coisa que pode acontecer. Você sabe que a gente acabou de passar o dia do Holocausto e, basicamente, existem trabalhos muito bonitos de psicanalistas que viveram em campos de concentração e eles falavam exatamente isso, né? Daqueles que não perderam a alegria, aqueles que preservaram a sua alegria,
foram aqueles que sobreviveram, porque a alegria está muito ligada à força vital. E, o Nilton, quando você fala do Holocausto, eu penso que eu sei que o povo judeu é um povo que preserva a lembrança desse momento, e muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas por que lembrar de algo que foi tão triste e tão mal, olhando para o ser humano? Mas ao preservar essa lembrança, não esquecer o que aconteceu e ao mesmo tempo conseguir preservar uma alegria, não com relação a esse momento, mas é isso, essa energia vital, talvez aí é que se encontra esse equilíbrio que você quer nos falar. Eu acho que a tradição judaica, a resiliência da tradição judaica, dos judeus através da história, veio do fato de que eles não focaram nas histórias horrorosas, que a história dos judeus dos últimos 2000 anos é uma história muito difícil, com perseguições, com dificuldades. Então, assim, a resiliência veio de não ficar focado e tentar produzir coletivamente, e também, obviamente, tem que ser algo pessoal, um foco na alegria, de manter uma tradição alegre, senão você ia ter uma série de lembranças, de memórias, de momentos difíceis da história, que você não pode esquecer, tá? como um marco da sua memória, que é fundamental, mas você não pode transformar a história a partir dessas experiências difíceis, porque a alegria, de novo, ela é o centro de toda a tradição, de toda a cultura. Quando a gente vai para o interior e a gente vê essa música folclórica, e que vem, os escravos produziram músicas extremamente alegres. Né? A gente vive até hoje, né, de heranças que são dessa resistência pela alegria. Né? Que são a resistência pela alegria. Eu acho que isso é uma coisa que muito provavelmente a maior parte das pessoas aqui não enxerga. A resistência pela alegria. Você conseguir manter esse lugar de alegria em meio à dor e ao sofrimento, como uma energia vital. Então, vamos tentar explicar o que é a alegria, para a gente poder usar esse termo no lugar correto. Tá. Então, assim, a alegria não tem nada a ver com a felicidade ou estar feliz. A alegria é uma disposição que você nasce. Uma criança, ela é alegre. Ela é alegre quando ela sorri, isso é óbvio, e ela é alegre quando ela chora. Como que a gente sabe que ela é alegre quando ela chora? Porque ela chora vitalmente. Aquela emoção que é de um desconforto, que é de alguma coisa difícil para ela vive vitalmente. Ela quer chamar a sua atenção da mãe, quer chamar alguém... Ela tem força. Até quando ela chora, ela tem força para que aquilo aconteça. Aquilo é uma forma, digamos assim, de expressão de vida. É uma emoção que está vindo de um lugar de desconforto, mas ela é cheia de desejo de vida. Ela é cheia de vitalidade. A alegria é isso. Eu costumo dizer que assim, o erótico, ele tem 3 braços, três áreas mais importantes, que é a sexualidade, que todos nós identificamos como erótica, vem da alegria, que é um dos braços do erotismo, e o outro é a ambição. Essas 3 coisas, elas são fundamentais ao ser humano. E elas não são sentimentos, elas não são emoções, elas são disposições. Você vem ao mundo, o que é uma disposição? É algo que você vem ao mundo com isso. Né? Todo mundo vem com uma disposição, a sexualidade vai amadurecer um pouquinho mais à frente, mas é uma disposição ao desejo, né, da sexualidade. Uma disposição é algo inato ao ser humano. Ele vem junto com a gente. Vem junto com você. É o bebê quando nasce e chora. Ele não está chorando quando ele sai da barriga da mãe, ele não chora de tristeza. Ele chora de vida. Ele não sabe o que é tristeza, porque a tristeza não existe. A tristeza é a ausência da alegria.
Isso é talvez um conceito difícil para a gente, às vezes, né, assimilar, Super. porque, inclusive, nesse meu livro, eu digo que a coisa mais importante para a alegria é você aprender a preservar a alegria. Porque a alegria, você não precisa ganhar ela da vida. Você não precisa fazer coisas para ficar alegre. Você é alegre. Do dia que você nasce ao dia que você vai embora. Como uma Ai, que lindo, disposição. Newton. Não, mas é verdadeiro. O que acontece conosco é que a gente vai perdendo a capacidade de preservar a alegria, ou de acessar a alegria em nós mesmos. Acessar a alegria. Talvez a gente pare de acessar por vários motivos que estão à nossa volta, né? Esses motivos, eles têm a ver com... Se você para usar o modelo da criança, o que a criança quer o tempo todo? Ela quer as emoções da vida. A alegria, ela é a disposição da alegria, ela quer viver as emoções, qualquer emoções. Claro que as emoções prazerosas, todos nós vamos brigar por elas. Tá? Nós vamos querer que isso seja a construção da nossa vida. Mas a vida, ela é feita de emoções de toda a ordem. E essas emoções, elas lubrificam, elas vitalizam uma pessoa. Então, quando a gente começa exatamente a fazer a escolha de quais as emoções que a gente quer, controlar essas emoções, e quando vem as que são mais difíceis, que vão trazer você, né, para reagir a alguma coisa que foi desconfortável, que te fez viver um momento de infelicidade, né? Porque as coisas que acontecem na vida podem ser felizes, prazerosas, ou podem causar dor, desconforto. Mas se você não perder o seu norte, a sua disposição, você vai viver intensamente a partir das emoções que se apresentarem. Você não coloca a alegria como sinônimo de felicidade na tua leitura sobre a alegria. Eu sinto que você coloca a alegria como sinônimo de vida, de emoção. Em alguns sentidos, essa tal felicidade que a gente está falando é o contrário da alegria. Quando você coloca quando você diz para vocês, eu só vou ficar alegre se acontecer... Quando eu for feliz... Quando eu passar na prova, ou se eu só tenho essa opção para ficar alegre, eu começo a perder o contato com a minha capacidade de preservar. Eu só vou ficar alegre quando a pandemia acabar. Ou no caso dos judeus, eles preservarem a alegria para sobreviver quando eles estavam passando por tudo que estavam passando. Então, a alegria, ela não depende do mundo exterior. A alegria é uma disposição, ela não depende das coisas externas. Se algo me acontece de ruim, eu vou ficar infeliz. Alegre ainda. Se algo de bom me acontece, eu vou ficar feliz. E alegre também. Nesse livro, eu uso um conto que eu acho que é muito, muito bonito, que tenta descrever a alegria através de uma metáfora. E a metáfora é a seguinte: é um rei que está sentado no seu trono, e ele então chama o filho e diz assim: filho, o trono é seu. Senta aqui e usufrui do trono. E ele diz para o filho dele o seguinte: olha só, se você permanecer no trono e for prazeroso, tá? E você ficar alegre, que bom, vou ficar muito feliz. Se você perder o trono e você continuar alegre, então eu vou ficar ainda mais feliz. Mais feliz. Mais feliz. Né? Então, o que essa metáfora ela quer dizer? Primeiro é o seguinte: a alegria, como é que você vive a alegria? A alegria é um trono. Sabe o momento que você sente assim, que eu estou entronado? Que legal, que gostoso, que momento. Tudo está acontecendo de bom, e as coisas deram certo. Eu sou o rei do mundo. Assim, eu sou o rei do mundo, você está no trono. Top. Top, tô top. Então, quando você está nesse lugar, usufrui ele, mas a alegria é o ato de entregar esse trono, de fazer essa passagem. Por quê? Não é que você é bonzinho, ou que você... qualquer dessas falas da moral, porque você está tão excitado pela vida
que eu já usufruí desse trono, deve ter tronos muito mais interessantes para eu viver na minha vida. Então, a metáfora ela começa explicando que esse rei né, que faz essa sessão é a pessoa alegre, porque ele usufruiu, ele sentou, ele viveu, e ele está disposto a viver outras coisas. Talvez ele fique até um pouquinho mais, mas ele não quer controlar e dizer assim, agora que eu cheguei no trono, ninguém me tira. É aí que eu acho que tá. Agora que eu cheguei no trono, que eu tô ótima, ninguém me tira isso. Quando você começa a ficar preocupado em não perder o seu trono, você começa a perder contato com a sua alegria. Porque a alegria, ela não é a preocupação de ficar no trono. A alegria é uma excitação de vida em que você quer viver mais, e você acredita que tem outros tronos, que tem outras formas de viver essa alegria que não dependem só dessa circunstância exterior que se apresentou na sua vida. Milton, e a gente tem tantas provas de que esse trono é passageiro para todas as pessoas, que a vida nos dá provas o tempo todo, a gente vê na vida das outras pessoas e na nossa vida, esses momentos, esse ciclo que se passa. Então, que dificuldade em aceitar que existem os bons momentos e existem momentos não tão bons e momentos ruins, e aceitar que essa é a vida com alegria. E não julgar também, né? Não julgar o outro. Sim, mas o modelo, porque a gente não acredita nisso, né? A gente diz assim, você está me dizendo que eu vou ficar alegre quando aconteceu uma coisa ruim? Tá? Então, assim, parece assim, parece fala dessas que não está ancorada na realidade. Se você volta para a criança, para o modelo da criança, a criança, ela tem um desconforto, ela dá aquele choro que a gente nunca mais consegue chorar, porque o nosso choro é uma reclamação assim de ó vida, ó azar. A reclamação da criança é o inaceitável. Ela quer viver alguma outra coisa. Ela grita de um lugar muito pleno ela está vivendo aquela emoção. E ela não chegou nesse lugar ainda de julgamento, onde essa emoção não. Ela está vivendo, ela está dizendo, eu não gostei, eu quero alguma outra coisa. Mas enquanto ela está dizendo, eu não gostei, ela está vivendo aquela experiência. Por isso que talvez a depressão, aí sim seja o oposto da felicidade. Porque na depressão, você nem chora. Quando você está no auge de uma depressão, e a gente sabe disso por ouvir, às vezes por viver, não tem nem choro, só tem tristeza. Exato, porque a depressão, a alegria é o desejo de sentir qualquer sentimento. É a abertura para sentir sentimentos e emoções. A vida é maravilhosa, não porque ela é um mar de rosas. A vida é maravilhosa porque ela é curiosa, ela é interessante, ela é assombrosa, ela dói, ela é misteriosa até mesmo nas experiências difíceis que a gente tem. Então, esse é o lugar em que você quer viver as emoções. A depressão, o que você faz? Você vai dormir. Você não quer viver. Você não quer viver emoção nenhuma. Você quer shut down. Você quer um lockdown das emoções total. Né? Que isso sim é o oposto da alegria. A alegria eu quero viver. Você vê que a criança... Por que a gente não consegue botar uma criança para dormir? Porque a criança... Porque ela quer viver todas as emoções. Ela quer viver até o último... Ela desmaia, ela não dorme. Ela desmaia. Caiu dura. Isso, ela gasta a energia toda e desmaia. E, Newton, e como equilibrar... Eu não sei se você leu o meu último texto no Estadão, como equilibrar o óculos cor-de-rosa, né? Ou seja, estar alegre o tempo todo, com a lucidez de saber que estamos todos juntos num momento difícil, mesmo que individualmente alguns de nós não estejam no momento mais difícil, para ter essa empatia, né? Como é que a gente equilibra isso? Porque claro que é sempre o equilíbrio que nos traz para um lugar melhor, né? Mas você só consegue ser empático com alegria. O triste não consegue ser empático.
Você sabe que quando você vai a um lugar, vamos imaginar um lugar triste, você vai no enterro. A pessoa que está chorando, não aquele choro, às vezes, que é um pouco, sei lá... Desespero. Não, a pessoa que está de verdade emocionada, mais do que choro, porque às vezes tem choros muito teatrais, tem uma coisa muito assim para o povo ver. Né? Mas quem está verdadeiramente emocionado é o mais alegre das pessoas presentes. Porque a alegria é medida pela disposição a viver sentimentos. Se o sentimento naquele momento é de perda, a pessoa que está mais emocionada, mais profundamente envolvida naquele momento, é a pessoa mais alegre. Apesar de que a demonstração dela é por choro, é por um momento ali que é de sentimentos difíceis. Mas ela está alegre. Tem um ritual no judaísmo que eu acho muito bonito, que é quando vocês chamam para falar sobre aquela pessoa que foi embora, né? O rabino chama, não sei se isso acontece em em todas as mortes, mas eu já fui chamada para ouvir uma família falar sobre aquela pessoa que estava indo embora, e cada um falou um pouco daquela pessoa. Ali mesmo, uma semana depois. E todos, que é o que você falou, com choro, mas com alegria, com choro, mas com verdade, com choro, Você sabe que a demonstração na tradição judaica da alegria não está tanto... Essas falas que são, acho que acontecem em muitas tradições religiosas, de se chamar pessoas para falarem sobre a pessoa falecida, mas o mais bonito, eu acho que a mais bonita demonstração na tradição judaica que eu conheço mais de alegria é o Kadish, que é a reza que é feita nesse momento de perda, que ela é feita pela família enlutada. Então, a pessoa que perdeu, ela levanta no meio do grupo, ela se expõe e ela faz uma reza que diz a seguinte coisa: grandioso, enaltecido, maravilhoso. Está falando de Deus. Assombroso, incrível. É um poema, basicamente, de exaltação ao Criador, que é muito especial, porque no momento em que elas estão mais infelizes, elas demonstram a alegria da vida, de terem podido viver, conviver, daquele que partiu, de poder ter tido todas as emoções que fizeram parte da sua vida. Então, assim, quando elas levantam, mas isso não é assim, não é que elas estão bobo alegres, elas estão profundamente alegres. Então, elas levantam no meio da multidão e elas dão uma demonstração de esperança, de alegria. Elas que teriam tudo para dizer seu isso, seu aquilo, de xingar o Criador, que é permitido as emoções qualquer. Claro que elas estão sentindo isso. Elas estão... O luto é uma revolta, o luto é, às vezes, até um ódio. Por que aquilo não aconteceu? Por que você me abandonou? Por que você foi? Isso. Esse é um sentimento. Eu senti um sentimento de raiva, ele é ok. Mas quando eu sinto a raiva, eu sinto ela num lugar de alegria. É uma manifestação de quanto eu amava aquela pessoa que eu perdi. Então, assim, tudo entra de novo nesse lugar profundo de demonstração da alegria pela vida. E não do lugar de, o que é isso? Então, que coisa horrorosa que é a vida, para que serve? Se você não cuidar da preservação da sua alegria, você vai para um lugar sem alegria, que, por definição, é triste, é melancólico. É sem emoção, é sem vida. E a vida, como a gente já conversou isso antes, a gente tem um desconforto com as mudanças. Então, fora estarmos todos num momento muito desconfortável e triste, nós estamos sempre individualmente em momentos desconfortáveis, cada um na sua trajetória, né? Há 2 semanas, o meu filho saiu de casa. E é sempre duro quando o filho sai de casa para uma mãe. Eu já sabia disso, por ouvir, né? E eu só tenho um filho. E aí, quando ele falou que ia sair de casa, eu chorei. E chorei daquele jeito bem dramático, como uma mãe sabe chorar, né? E falei, como assim? Porque agora, no meio de uma pandemia, você me abandona?
E eu comecei, eu sou uma pessoa alegre, a olhar outros lados do que estava acontecendo. Ele ir embora, e como é que ia ser a casa sem ele, como é que eu ia fazer minha vida com meu marido sem ele. E em nenhum momento eu consegui pensar que eu estava mais feliz sem ele. Não é disso que se trata. Porque é impossível ser mais feliz sem ele em casa. Ao mesmo mas tempo... você não precisa fazer essa construção, essa fantasia, como muita gente, a gente tenta fazer, às vezes, para driblar a tal tristeza. Isso. A gente fica tentando dizer, vamos pensar no lado bom. Não, o lado difícil, doloroso, sofrido, é por ele que você conecta com a alegria. Porque essas emoções são de amor. Elas emoções são de coisas que estão acontecendo, são reais. E claro que você vai evocar outras coisas, é importante para ele. Para você é fundamental saber que ele tem pernas próprias e que ele vai andar pelo mundo. Né? Então, assim, essas outras emoções também estão ali. Mas se você está aberto para acessar, tudo bem. Quando a gente fica muito triste, eu vejo mães, e aí estou falando para poder compartilhar um momento que eu estou vivendo da tristeza com a alegria, que não se permitem conectar com outras emoções alegres, porque elas têm que ficar tristes. Né? É como se elas muitas vezes, elas não, nós todos, muitas vezes a gente tenta não ficar triste expulsando as emoções difíceis, deixando de fora as emoções difíceis. Elas são fundamentais para preservar a alegria. Você não consegue preservar a alegria se não estiver vivendo todas as emoções. Se você separar as emoções que você quer sentir das que você não quer sentir, é um pé na depressão. É, por definição, uma expulsão de certas emoções que, por definição, já não é alegre. Então, assim, esse modelo... Nesse livro, eu tento falar assim, então, como que preserva a alegria? Quais são os elementos que você tem para você preservar a alegria? Então, a primeira coisa é essa. Não tenta tirar nenhuma emoção para provocar alegria. Tirar emoção não provoca alegria. Provoca o contrário da alegria. Ótimo. Sinta aquela emoção primeiro. Se permita sentir. Todas. Mesmo vai ser, às vezes, um pupurri de coisas alegres, felizes e infelizes. Mas esse total das emoções é a sua alegria. E é com ela que você vai abrir caminho pela sua vida. Então, assim, nesse livro, que é uma série onde eu estou sempre tentando construir 4 elementos, que são, assim, digamos, 4 divisões, esferas de pensar. O livro se chama A Arte da Preservação da Alegria. Exato. E eu tento chamar 4 pontos principais para preservar a alegria. Um é não perder o gosto. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ficar com desgosto, sem gosto das coisas. A segunda coisa que eu digo é a espontaneidade. O gosto... Falando só sobre o gosto, pessoas que perdem o gosto pela vida, como a saída de um filho de casa, como a separação de um ente querido, seja por separação mesmo, ou seja por morte, você cair num lugar de desgosto, como se a vida não te desse nada mais do que aquela pessoa. A vida é maior do que tudo. Então, o gosto, para você preservar o gosto, você não o gosto, ele depende de uma novidade. Nós mesmos, se você ficar comendo, adoro, sei lá o quê, alguma comida que eu gosto muito. Come todo dia. Se eu comer edamame todo dia, daqui a 3, 4 dias, não consigo ver na minha frente um edamame. Tá? Então, assim, o gosto, ele precisa do que os sábios chamavam no passado do nada. É muito parecido ao dormir. A gente nunca mais consegue acordar de manhã como a gente acordava quando era criança. Por quê? Porque uma criança acorda com gosto. Como que ela acorda com gosto? Ela quer viver esse novo dia, porque para ela o novo dia é zerado. Tudo novo. Tudo novo, é tudo 0 quilômetro. Mas por que ela fez isso? Porque nós vamos dormir
e a gente tem preocupações de ontem. A gente está apegado nas preocupações, nas pessoas e em tudo que a gente está vivendo. A criança não, ela acorda... Mas porque ela zera. Antigamente, lembra quando tinha aqueles... A gente usava aqueles cassetes que você tinha que rewind, tinha que ir para trás e zerar. Né? Hoje a gente tudo é digital, então você entra no meio. Antes você tinha que ir para o zero. Né? Então, assim, a vida, ela precisa de rewind, o dormir, né? Não sei como traduzir isso, resetar. Né? É o que a gente é fala. Dormir? Recharge, você tem que parar para começar de novo. Mas você não dorme porque você está cansado. Às vezes eu não estou nem cansado, fisicamente. Claro que eu posso, se eu me exaurir, eu vou precisar descansar de alguma forma. Mas a noite, ela é um descanso para a sua alma, não para o seu corpo. Ela é um descanso para você zerar o ontem. Então, assim, a criança, quando ela acorda um dia, amanheceu, e ele é mágico. Ele é aquelas cores do Mágico de Oz. Né? De um mundo, assim, que é technicolor, sabe? Assim, porque ele é... Qualquer coisa pode acontecer. Mas se você se prende muito ao resultado ou às pessoas que estão na sua vida, é dificílimo fazer isso, porque você está sempre se prendendo a alguma coisa que tem que acontecer. O seu despertador toca e você lembra da sua agenda. O que eu tenho que fazer hoje? Sabe? Então, assim, quando eu penso, né, o que eu tenho que fazer hoje, eu não posso ver esse dia que a criança tem, que é aberto. Claro, nós somos adultos, a gente tem responsabilidades. Eu não estou dizendo que a gente vai regredir a um estado... Né? Mas a gente tem que preservar a alegria, porque se a gente deixar solto esse caminho de preocupações, as preocupações, elas são exatamente o contrário daquela metáfora do trono. Né? Porque você não quer largar o trono. Eu estou preocupado, alguma coisa pode sair do lugar, eu não quero que dê errado, eu não quero... Quando você faz isso, você não quer sair do trono. E a alegria, ela precisa desse ato de abdicação. Se você não abdicar do momento e dizer, não, esse momento é o máximo, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Se você fizer isso, você vai perder o acesso à alegria. Porque a alegria, ela sempre está dizendo, eu quero algo novo. Por que a criança, que é alegre, por definição, ela passa pela vitrine, ela vê um brinquedo e ela se joga no chão. E ela diz, isso é tudo que eu quero na minha vida. É isso que eu sempre quis. Mas você nunca tinha visto isso antes. Você nunca viu isso antes. Não, mas era isso que eu mais quero. Eu sempre quis isso. Eu sempre quis isso. E você, se você atender naquele momento, você pode dizer não por razões educacionais e tudo mais, mas se você atender, você dá o brinquedo para ela, ela brinca. 2 segundos depois, ela larga. Ela quer outra coisa. A gente sempre fica zangado e diz assim, mas que é isso? Você me fez comprar, não sei o que lá, sabe? Que a gente acha que isso assim é um ato de consumo. Não é um ato de consumo, é um ato de vida. É um ato de vida. E todos nós deveríamos fazer isso com tudo. Nada deveria ser tão top na nossa vida que a gente dissesse, não, por essa felicidade, eu abro mão da minha alegria. Em nome dessa felicidade, eu abro mão e eu não quero sentir certas emoções que vão me tirar desse momento tão feliz que eu estou vivendo. Você fez isso, você trocou alegria por felicidade. Uma troca... Nada na vida pode nos tirar alegria, então. Essa disposição. Nada. Nada. Quando a gente, às vezes... É difícil, porque a gente está acostumado aos grandes amores, seja por filhos, a gente passa por momentos tão difíceis na vida. Eu vejo pessoas passando por momentos tão difíceis, preservando a alegria, que às vezes eu olho para essas pessoas e penso, se eu passasse por isso, eu não conseguiria ser alegre. Mas o passar da vida, o envelhecer, a mudança, a transformação que as coisas causam, fazem a gente dizer, oh não, meu filho mora aqui em casa, eu não quero que isso termine. Ou eu estou no emprego. Estou casada, ou eu estou no emprego maravilhoso. E a vida se desloca, as coisas mudam. E a gente fica assim, não, mas eu estava tão feliz, eu era feliz e não sabia. Isso. Assim, essa é uma expressão totalmente assim, de desconexão com a alegria.
Porque a alegria, ela nunca fica abandonada. Só a felicidade fica abandonada. Eu era feliz, realmente, você era feliz, as condições eram X, agora elas são Y. Mas você não tem por que ser menos alegre nessas condições. Talvez você possa ser, inclusive, mais alegre nessas condições que não são tão felizes. Tão então, assim, confortáveis, talvez. Tão confortáveis e, às vezes, tão felizes. Esse é um lugar quase paradoxal. Porque o fato de que a gente estava acomodado, que certas coisas pareciam para nós muito positivas, elas poderiam, não necessariamente, elas poderiam estar encobrindo outros tronos maravilhosos que a vida tem e você não quer experimentar porque você acha que chegou no top e quer ficar no top. Mas isso é uma possibilidade. Talvez seja maravilhoso o que você esteja vivendo e seja difícil perder mesmo. Só que você tem que acreditar que a sua disposição alegre segue com você pela vida fora. Quando o seu filho sai, quando você envelhece, quando você caminha e o mundo vai mudando. E mesmo quando as experiências são mais difíceis, pesadas. A razão pela qual esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele sim é um momento de muita infelicidade. Existem muitas infelicidades, as pessoas estão sofrendo de verdade, infelicidades e perdas. E elas estão vivendo emoções muito duras. Mas, por incrível que pareça, e aqui de novo parece paradoxal, esse ano de pandemia, ele tem mais intensidade para que seja um ano mais alegre do que os anos anteriores que a gente viveu. E aí a gente pode usar essa frase, eu era feliz e não sabia. Eu mesma não usei essa frase exatamente, mas... mas usa, eu era alegre e não sabia. Eu era feliz. A gente viajava muito durante as semanas de moda. Eu sei que tem muita gente de moda aqui, eu trabalhava com moda, trabalho com moda, parece até que eu trabalhava. Estou aqui quase assistente de rabino. Eu trabalho com moda e eu viajava e eu era muito feliz, e as pessoas sabiam que eu era feliz, mas hoje quando eu olho, eu penso... Será que eu aproveitei toda a felicidade? Eu aproveitei, sim. E eu estou aproveitando outras coisas agora, nesse momento, em casa, me conectando. Mas eu acho que, por isso que eu digo assim, em vez de dizer eu era feliz e não sabia, se você pudesse dar conta que você era alegre e não sabia, você era alegre naquele lugar, e você veio para um outro lugar e você continua alegre. Eu também sou alegre. Sabe? Então, assim, essa possibilidade que esse ano nos dá, como todas as coisas que acontecem na vida, que nos empurram. A gente foi empurrado, a gente estava num lugar e veio esse vírus e empurrou todo mundo. Né? Então, assim, claro que isso é um desconforto. E esse desconforto, Deus o livre, ele pode chegar ao lugar de perder a nossa própria vida. Né? Mas esse sair do lugar, ele não implica em perda de alegria. E quer ver um modelo? Quem são as pessoas mais alegres desse nosso ano? Quais são as pessoas, se eu tivesse que buscar um modelo de alegria nesse ano de 2020, já adentrando, e para o Brasil, 21 está com cara de pior do que 20, né? A gente achou que ia ser mais fácil e não está sendo mais difícil, parece. Quais são as pessoas mais alegres, se a gente tiver que categorizar um grupo? Me fala. Aquelas enfermeiras, aqueles médicos, aquelas pessoas que estão ali brigando pelas coisas, vivendo as emoções. Quando a gente vê aquelas pessoas contando histórias de horror, mas você vê elas vivendo aquelas emoções, brigando pela vida, vivendo aquelas emoções, as lágrimas. E elas estão, quase que assim, herético dizer, mas elas estão ali com uma força vital, uma alegria pela vida. E uma gratidão e um amor pelo semelhante, um amor pelos doentes que elas tratam, uma entrega que é incrível mesmo. É pela vida. E você vê isso, mesmo quando você vê em outros lugares pessoas, esses médicos sem fronteiras, essas pessoas que vão para lugares de horror. Super. E são pessoas que elas se abastecem da alegria de viver com gente, com emoções, porque a riqueza está onde tem emoções. E onde tem emoções? É onde tem gente vivendo muito. Vivendo, às vezes, momentos muito difíceis, mas é nesses lugares que a vida tem alegria.
Se você ficar num lugar totalmente esterilizado, totalmente confortável, sem emoções, esse lugar é, por definição, triste. E por que que a gente busca esse lugar, não é? É tão... Porque pela nossa própria vontade, a gente estaria sempre num lugar de conforto. Eu falo por mim e por todos. É como essa coisa pequena de um filho sair de casa. Ou Então, da falta... deixa eu te passar aqui essas quatro áreas que no toda vez livro que eu você fala, falo. eu falo junto. Vai. Porque, né, não, porque eu acho que elas apontam para a gente os lugares onde a gente pisa na bola. Aonde a gente começa a fazer um caminho que começa um desvio muito pequenininho, mas qualquer desvio de 1 grau aqui é pouca coisa. Mas 10 anos depois, 1 grau te leva para um lugar totalmente diferente do qual você imaginava chegar. Né? Então, assim, tá. então, assim, onde que a gente erra? A gente começa a abrir mão do gosto. A gente começa a dormir preocupado com o dia de ontem. A gente não consegue ir para o lugar de zerar as coisas. Então, depois a gente tira férias. Às vezes eu tiro férias de 1 mês. E eu volto e eu não estou descansado. Enquanto que eu me lembro das férias de criança, que começavam as férias, e era assim, era uma coisa inacreditável. Era renovação total, assim, o mundo, sabe, assim, as aulas estavam muito longe, as coisas estavam muito longe. E quando voltava para as aulas também era outra vida, era uma pessoa nova. Mas e veja, se você não tinha qualquer problema lá que no caminho foi acontecendo, você voltava feliz, voltava alegre para a aula, que era aparentemente o oposto das férias. Então, assim, a alegria podia percorrer a sua vida toda. Só que, nesses processos todos, a gente começa a querer controlar. Porque quando a gente acha um lugarzinho, um acostamento de felicidade, a gente, assim, daqui ninguém me tira. Né? E é um pouco esse lugar que o poeta, num lugar poético, cara, diz assim, quando ele diz assim, felicidade não tem fim, alegria, como é que é? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Né? Não corresponde. Tudo é então, finito. Primeira lição é não perder o gosto. Não perder o gosto. Voltar com gosto. Segunda lição. Não trocar, que é um lugar de ser espontâneo. A alegria ela é feita de gosto, espontaneidade, autenticidade e graça. Se você consegue preservar esses 4 níveis, você é alegre. Então, vamos tentar rapidamente aqui no tempo que a gente tem, apontar elas. O gosto, a gente já falou, é sentir o gosto das coisas. Você quer degustar a vida. Quando você sentar no trono, você degusta o prazer máximo. Sai fora, porque tem coisa muito mais legal para você viver. Isso é gosto. Tá? Você foi para o lugar da emoção, que é o lugar da espontaneidade. O que é espontaneidade? A espontaneidade, ela representa estar desperto, acordado aqui. A gente está falando... Se eu pensar assim, vou conversar com a Alice, o que eu vou falar para ela? O que eu vou dizer para ela? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dizer aquilo. Né? Claro que a gente pode, de alguma maneira, imaginar isso. Mas você quer estar presente, porque a presença... Então, a espontaneidade não é falar tudo que a gente quer. Porque as pessoas falam, eu sou espontânea, eu falo tudo que eu quero. Não, é você estar presente e consciente. É a diferença do que eu chamo no livro entre estar desperto e esperto. Ótimo. Porque tem gente que acha que está esperto e fala o que... Mas a esperteza é o contrário do desperto. Né? Todo mundo que sabe fazer negócios, que é bom de negócio, ele sabe que se ele entrar muito esperto e ele não tiver desperto, porque esperto é assim, ele já programou tudo, ele já imaginou 10 Ele já controlou. Ele já controlou. Mas quando ele entra na reunião, ele perde visibilidade do que está acontecendo ali na hora. E na hora tem oportunidades, portas que se abrem, que ele nunca imaginou. Então, se ele está esperto, ele vai perder qualidade de estar desperto. Então, se você está desperto numa reunião, mesmo você sendo um homem de negócios, você vai ter muito mais oportunidades porque você não está segurando o seu trono. Você está desperto e alegre. E se a gente for para a vida, para a alegria que a gente está falando, muito mais. Se você estiver desperto, você vai ver que a vida está o tempo todo excitando a sua alegria.
Porque quando você está desperto, quando você está esperto, não. Você vai passando pela rua preocupado, tem que fazer aquela reunião. E vai passando por milhões de coisas na rua que estão acontecendo, que são super interessantes, super maravilhosas. Tem gente interessante, tem coisa acontecendo. Você não está vendo nada. Você está esperto, indo para um lugar como se você estivesse de um ponto ao outro e nada estivesse acontecendo no caminho. Então, assim, segunda então, coisa... segundo ponto, está desperto. Exato. A terceira coisa que você tem que ficar é ser autêntico. O que é autenticidade? É um lugar muito especial. É você sentir que você está fazendo aquilo que você é. Né? Que você está no seu galho, cada macaco no seu galho. Né? Essa sensação de que, cara, eu estou no meu galho. Aquela sensação que a gente tem horrorosa de chegar e dizer assim, não estou vivendo a minha vida. Essa não é a minha vida. As crises que a gente tem, elas são horrorosas, mas elas é porque você perdeu ali alguma calibragem de estar no seu galho. Ou fica olhando demais o galho do outro, fica preocupado com o galho do outro, tenta imitar o outro, tenta falar o que o outro... Você quer falar o que o outro quer ouvir. Tudo isso vai tirando a sua autenticidade e quando você vai ver, você está num galho que não é o seu. E está no galho que não é o seu... E sabe que eu acho que essa busca pelo seu lugar, ela às vezes não é tão confortável, porque a gente vai dando um passinho, outro passinho, mas... Por exemplo, o meu galho, Newton, não era estar aqui falando com você, Rabino Newton Bonder, que eu sou fã há algumas décadas. Mas, de repente, apareceu essa oportunidade. E eu estou aqui. Eu estou aqui com alegria, com um pouco de desconforto, no sentido de que é estranho para mim esse novo galho, mas eu assumo que aquele trono, eu saí e peguei um outro lugar, né? Eu estava aberta para isso. Talvez seja isso, porque eu acho que as pessoas pensam, não, o lugar que é o meu, eu estou sempre... Ai, nossa, eu estou sempre super bem. E não é assim. Você também não estaria falando comigo. Você também está aberto para o novo. Nós estamos aqui, a convite do CJ Shops, do Cidade Jardim. Você estava aberto para vir falar numa plataforma de influenciadores e num shopping. Sim, mas é porque a gente está falando sobre temas da vida que incluem, tá? Eu posso vir de um mundo que muitas vezes tem uma linguagem específica, o shopping tem outra linguagem específica, mas a gente está falando de vida. Estamos todos imersos na vida. E eu acho que esse lugar que você está falando, que a gente está tentando, que a gente muda, é porque você identifica que esse é seu galho. Mesmo que o galho contemple algumas coisas que não são originalmente as mais, digamos assim, normativas, o que você esperaria. Porque a criatividade ela é parte da alegria. E a criatividade é essencial para a autenticidade. Se você não for criativo, você não será autêntico. Porque você é um ser vivente. Então, você não pode ser o que você era ontem. Você tem que ser o que você é hoje. A soma do que você era ontem, mais coisas novas que estão se apresentando a todo instante. Então, essa inclusão do criativo, da novidade e tudo mais, ela é fundamental à autenticidade. A autenticidade não é uma coisa assim, eu sou o Rabino, então só sou autêntico vestido de um jeito naquele lugar, para aquelas pessoas com essa linguagem. Eu sou autêntico quando eu entro em qualquer lugar e eu sou o Newton. Eu sou, digamos assim, responsável com as coisas que eu represento, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que, sem essa autenticidade, eu não consigo nem ser rabino, não consigo ser nada. Né? Então, essa é a terceira área. A quarta área é a graça, que é uma área mais quase espiritual. A gente esquece muito essa palavra ela é fundamental, porque ela engloba 3 coisas importantes. O humor, ter graça. A graça, que é a gratidão. Né? A sua graça, para mim, a gratidão. E a terceira coisa, que é o de graça, a gratuidade. Tá. Essas 3 coisas estão amarradas com a alegria. A alegria depende muito dessas 3 coisas, 3 formas de graça. Então, assim, o que é ter graça? É um lugar onde o somatório do gosto, de ser espontâneo, de ser autêntico, me faz aqui ter graça. Se eu ficar aqui
a pior coisa que pode acontecer comigo é eu ficar sem graça. Sem graça. E se eu ficar sem graça, muitas vezes, eu fico desgraçado. Não há nada mais terrível para uma pessoa do que a desgraça. O que é a desgraça? É a incapacidade de rir de si mesmo até, do mundo, de si mesmo. É a incapacidade de sentir gratidão e a incapacidade de fazer coisas gratuitas. Se você perder essas 3 graças, você vai ficar, no momento, sem graça. Se você repetir isso muitas vezes, você vai ficar desgraçado. Então, é uma palavra muito rica, muito rica. Eu não sabia que ela tinha também essa conexão com a gratidão, que para mim é uma das coisas que traz a alegria para o dia a dia. A gratidão das pequenas coisinhas. Essa gratidão tem a ver com a graça. Você sabe que a alegria, nessa história que eu contei do trono, é uma história de um sábio do século XVIII. E então essa história se chama Os 7 Pedintes, porque ele dizia o seguinte, que a manifestação que ele achava mais interessante da alegria era essa de pedir, de chegar e pedir as coisas. Tá? Claro que a gente vive num mundo onde as coisas têm preços, onde as coisas têm... Mas, assim, a capacidade das pessoas de chegarem uma para outra e pedir... Não, a gente normalmente diz, esse cara é um cara de pau. Ele veio lá e pediu. Mas isso é uma alegria. Se sentir à vontade no mundo. Isso é uma forma de graça. O cara tem graça. Ele se sente tão bem no mundo que ele chega assim... Ai, me dá isso. Me dá isso. Ele não fica sem graça. Ele não fica num lugar... Porque às vezes pedir te dá uma sensação que você está num lugar inferior ao outro. E quando você pede alguma coisa sem se sentir inferior, se sentindo junto. Uma coisa assim... Então, é por isso que na vida, assim, é tão importante. A gente tem todas as relações de valores, de preços. As coisas da vida, é o mundo como a gente funciona nas trocas, numa construção de mercado. Mas se você não fizer nada com gratuidade, o indivíduo, as empresas, em algum lugar, elas têm que ter uma dimensão. A gente normalmente diz, isso é uma dimensão humana. Mas a dimensão humana, na verdade, é uma dimensão da vida. Porque a vida é cheia de coisas de graça. A gente, claro, construiu um mundo onde a gente, claro, funciona dessa maneira. Mas o ar é de graça, sabe? A água é de graça. Ninguém fabrica água. Ela veio para você. Né? A gente, lá atrás, a gente era coletores, a gente foi se desenvolvendo, a gente virou agricultores, a gente produz hoje uma coisa incrível. E criamos um mercado que tem que tanto se aprimorar, porque se ele não ficar embanhado também nessas gratuidades, que é a maneira pela qual a gente se responsabiliza socialmente. Né? A gratuidade é quando você paga também o seu imposto. Né? Se você imaginasse que o seu imposto, estou pagando o imposto. Não, você está oferecendo gratuidades. Você está oferecendo a certas pessoas gratuidades. A gente tem 5 minutos e eu queria dar essas mensagens todas para começar a semana. Primeiro, obrigada. Começar a semana, todas essas pessoas que passaram por aqui, com alegria dentro do coração, para encarar esse momento desafiador. E essa semana, quem não segue o Newton Bonder, deveria seguir. Ele tem o Minuto com Bonder, que eu estou amando, que são respirações que você faz e depois você tem a energia daquele dia. Como é que vai ser a energia dessa semana? Uma pessoa acabou de falar aqui uma coisa. Gratuitamente, você está aqui nos dando uma aula. E o Cidade Jardim JHSF estão nos dando essa aula, que não tem nada a ver com compra, que não tem nada a ver com outra coisa, a não ser dar de graça alguma coisa boa para a próxima semana mesmo. Então, obrigada pela pessoa que me escreveu isso aqui. A energia dessa próxima semana, o que você poderia nos dizer aqui? Temos 5 minutinhos. Então, a gente está começando uma semana de equilíbrio, né? Então, eu acho que a alegria, esses lugares todos que eu mencionei, eróticos da vida, as nossas ambições, que são maravilhosas, nossos sonhos, nossos projetos,
a nossa sexualidade, que é um desejo de construção do mundo, que é algo que a natureza nos colocou como função, né? E que a gente trouxe para um lugar tão maravilhoso do amor, da troca, em tantas outras dimensões, não só da sexualidade da procriação. E a alegria, elas são todas a nossa coluna vertebral, é o nosso equilíbrio, é o centro de tudo. Então, mantenha muito polida a sua ambição. Né? A ambição não é uma palavra ruim, ela não é em relação ao outro, é o seu desejo de conquistar, de construir, né? de vínculo com a vida. Então, mantenha polida a sua ambição, mantenha polida a sua sexualidade, ela é fundamental. E mantenha muito polida, não troque a sua alegria por uma felicidade. Uma semana de equilíbrio, de alegria, de ambição, de sexualidade. Uau, que semana, hein? Vamos trabalhar essa semana. É esse lugar. Onde você se equilibra? Nessas três coisas. Nada mais te equilibra. Dinheiro, nem as emoções, digamos assim, que a gente tem, tá apaixonado, que são coisas com o mundo que dependem do outro dizer pra gente se gosta da gente ou se quer a gente. Né? Essas coisas dependem da resposta do mundo. Não precisa da resposta do mundo. A sua ambição é sua. Sua sexualidade é sua. Sua alegria é sua. São disposições suas. Não estão dependendo das circunstâncias externas do mundo, mesmo nesse mundo tão difícil de pandemia e de emoções pesadas que a gente está vivendo. Obrigada. Estou muito feliz, eu estou adorando. A gente ainda tem mais um domingo com o Newton Bonder, a gente avisa por aqui quando vai ser. Mais uma aula para todas nós. Obrigada por quem estava por aqui. Newton, uma semana linda. Vou colocar em prática a sua aula, hein? Vou ficar ouvindo aqui. Mas eu te agradeço muito, porque é uma conversa, não é uma aula. E você faz ficar de uma maneira muito alegre. Então, muito especial a gente estar aqui. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.